Você já se deparou com uma história tão sombria e perturbadora que, à primeira vista, parece impossível de acreditar que esteja nas páginas da Bíblia? Hoje, quero falar sobre uma dessas histórias. Uma narrativa que desafia o entendimento e traz à tona questões profundas de justiça, moralidade e responsabilidade. Mas, antes de continuar, devo alertá-lo. O que estamos prestes a explorar é um relato bíblico com temas extremamente fortes, que pode ser difícil para alguns ouvirem. Esta história não é recomendada para menores e pode desencadear memórias dolorosas para quem já passou por traumas. A narrativa que vamos analisar está no livro de Juízes, capítulos 19 a 21. Embora muitas pessoas estejam familiarizadas com a parte inicial dessa história, poucos seguem até o final, e isso é um erro. Dentro desses capítulos, encontramos uma das narrativas mais perturbadoras de toda a Bíblia, com lições que permanecem relevantes até hoje. A questão que eu levanto é: como uma história tão trágica pode conter ensinamentos profundos que ainda têm o poder de nos transformar? Quais circunstâncias levaram a uma mulher a ser brutalmente entregue à violência? Porque toda uma tribo de Israel quase foi exterminada por causa de uma única noite de atrocidades. E, talvez o mais importante, o que essa história pode nos ensinar sobre a ausência de liderança e a decadência moral de uma nação? Essas perguntas podem parecer duras, mas as respostas que encontraremos são ainda mais difíceis de aceitar. No entanto, ao olharmos mais de perto, vemos que essa narrativa revela verdades poderosas. O que acontece quando não há liderança clara e quando a justiça é ignorada? O que ocorre quando decisões ruins não são questionadas e consequências terríveis seguem como o efeito dominó? A história começa com um homem levita que vivia na região montanhosa de Efraim, no norte de Israel. Ele adquiriu uma concubina de Belém, que fica ao sul. Esse relacionamento, no entanto, não estava indo bem. A concubina foi infiel a ele. Depois de algum tempo, o deixou, voltando para a casa de seu pai em Belém. Ela ficou lá por 4 meses. Durante esse período, o levita decidiu que queria sua concubina de volta e viajou para o sul, até Belém, para buscá-la. O pai da concubina, no entanto, foi extremamente hospitaleiro e, em várias ocasiões, convenceu o levita a ficar mais uma noite, adiando sua partida repetidamente. Após alguns dias, o levita finalmente decidiu partir, levando sua concubina de volta para casa. Ao anoitecer, eles se aproximaram da cidade de Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém. O servo do levita sugeriu que eles passassem a noite ali, mas o levita recusou, preferindo seguir para uma cidade israelita. Assim, eles chegaram a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. No entanto, para sua surpresa, ninguém em Gibeá os recebeu em suas casas, um comportamento que ia contra a cultura de hospitalidade da época. Eventualmente, um velho os encontrou na praça da cidade e, ao ver que ninguém os havia acolhido, ofereceu-lhes hospedagem em sua própria casa. O levita aceitou a oferta, dizendo que ele e sua concubina não precisariam de nada além de um lugar para descansar, pois traziam consigo tudo o que necessitavam para si e para seus animais. Tudo parecia estar resolvido, mas foi nessa noite que a tragédia se desenrolou. Enquanto eles estavam na casa do velho, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa e começou a bater à porta. Eles exigiram que o velho entregasse o levita, pois queriam abusar sexualmente dele. O que aconteceu a seguir é extremamente perturbador. O velho saiu para falar com os homens e implorou que eles não cometessem tal atrocidade contra seu hóspede. No entanto, ao invés de resolver a situação de maneira justa, ele ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita aos homens, pedindo que eles fizessem o que quisessem com elas, mas deixassem o levita em paz. Infelizmente, os homens recusaram a oferta do velho. O levita então tomou uma decisão terrível. Ele empurrou sua concubina para fora da casa, entregando-a ao grupo de homens que estavam do lado de fora. Eles abusaram dela a noite toda, até que, ao amanhecer, a deixaram. A mulher, depois de ter sido violentada por várias horas, conseguiu rastejar até a porta da casa, onde desabou.
Na manhã seguinte, o levita saiu da casa, pronto para continuar sua jornada. Ao encontrar sua concubina caída na soleira da porta, ele ordenou que ela se levantasse. No entanto, ela não respondeu, pois já estava morta. Sem demonstrar qualquer emoção, o levita colocou o corpo da mulher em seu jumento e voltou para casa. Uma vez em casa, ele cometeu um ato ainda mais chocante. Cortou o corpo da mulher em 12 pedaços e enviou cada parte para as diferentes tribos de Israel. O impacto desse ato foi imenso. Ao receberem os pedaços do corpo, as tribos de Israel ficaram horrorizadas com o que havia acontecido. Nunca antes haviam testemunhado algo tão brutal e bárbaro desde o tempo em que saíram do Egito. A notícia se espalhou rapidamente e uma reunião foi convocada entre todas as tribos de Israel para discutir o que deveria ser feito. As tribos estavam indignadas. Como uma atrocidade dessas poderia acontecer entre o povo de Deus? Como os benjamitas de Gibeá, irmãos israelitas, puderam cometer tal ato? Decididos a fazer justiça, as tribos de Israel exigiram que os homens responsáveis pelo crime fossem entregues para que pudessem ser punidos. No entanto, a tribo de Benjamim recusou-se a entregar os criminosos. Em vez disso, decidiram defender os homens de Gibeá, resultando em uma guerra civil. O que se seguiu foi uma série de batalhas sangrentas. As tribos de Israel, unidas, lutaram contra os benjamitas e a destruição foi devastadora. Milhares de homens de ambos os lados foram mortos. Eventualmente, a tribo de Benjamim foi quase completamente dizimada. Apenas 600 homens sobreviveram à carnificina e eles se refugiaram nas montanhas, isolados e sem esposas para garantir a continuidade da tribo. As outras tribos, depois de refletirem sobre o que havia acontecido, começaram a sentir remorso pelo quase extermínio da tribo de Benjamim. Embora os benjamitas tivessem cometido um grande pecado ao proteger os homens de Gibeá, ainda assim eram parte do povo de Israel, uma das 12 tribos que compunham a nação. Agora, com apenas 600 homens remanescentes e sem mulheres, a tribo de Benjamim corria o risco de desaparecer completamente. Para resolver esse dilema, as tribos de Israel encontraram uma solução controversa. Eles se lembraram de que havia um grupo de israelitas da cidade de Jabes-Gileade que não haviam participado da guerra contra Benjamim. Decidiram enviar soldados a Jabes-Gileade com a ordem de matar todos os homens da cidade e todas as mulheres que já tivessem se deitado com o homem. Apenas as mulheres virgens seriam poupadas. Esse plano resultou em 400 mulheres sendo trazidas e entregues aos sobreviventes benjamitas para que pudessem se casar e reconstruir sua tribo. No entanto, ainda faltavam 200 mulheres para os 600 homens benjamitas. Para resolver esse problema, as tribos de Israel elaboraram outro plano. Durante um festival religioso em Siló, as jovens solteiras sairiam para dançar nos campos. Os homens de Benjamim foram instruídos a esconder-se. Quando as jovens saíssem para dançar, eles poderiam raptar aquelas que desejassem como esposas. Dessa forma, os benjamitas poderiam garantir a continuidade de sua tribo sem que as outras tribos quebrassem o juramento de não dar suas filhas em casamento a eles. Essa história é difícil de digerir, e muitos podem se perguntar por que algo tão sombrio e violento foi incluído nas Escrituras. No entanto, existem lições importantes a serem aprendidas aqui, que continuam a ecoar até os dias de hoje. A primeira lição é sobre a importância da responsabilidade. No início da história, lemos que naqueles dias não havia rei em Israel. A ausência de liderança clara e de autoridade permitiu que a nação de Israel se desviasse, resultando em atos de injustiça e crueldade. Quando as pessoas não são responsabilizadas por suas ações, a decadência moral pode se espalhar como uma epidemia. Isso é exatamente o que aconteceu em Israel durante esse período sombrio da história. A ausência de um rei ou de uma liderança forte permitiu que cada pessoa fizesse o que parecia certo aos seus próprios olhos, sem considerar as consequências. Como resultado, o mal se espalhou sem controle. A segunda lição que podemos tirar dessa história é o valor da vida humana e como, muitas vezes, na história, esse valor foi distorcido. O levita
Ao entregar sua concubina para proteger a si mesmo, mostrou uma visão desumana da vida daquela mulher. Ele a tratou como um objeto, algo descartável, sem valor. Da mesma forma, o pai da concubina e o velho que os hospedou priorizaram a vida do homem em detrimento das mulheres. Essa distorção do valor humano é um reflexo da corrupção moral que se espalhou em Israel durante aquele tempo, e é um lembrete para nós hoje sobre a importância de tratar cada pessoa como um portador da imagem de Deus, com dignidade e respeito. A terceira lição se refere às consequências das más decisões. O que começou como um ato de covardia e crueldade, o levita entregando sua concubina aos homens de Gibeá, terminou em uma guerra civil que quase levou à extinção de uma tribo inteira de Israel. Cada decisão ruim tomada ao longo dessa história teve um efeito cascata, resultando em dor, morte e destruição. Isso nos ensina que, quando tomamos decisões sem levar em conta suas consequências, podemos acabar causando danos muito além do que imaginamos. Outra lição importante é sobre como, muitas vezes, tentamos corrigir um erro com outro erro. Ao perceberem que haviam quase exterminado a tribo de Benjamim, as outras tribos de Israel sentiram pena e decidiram corrigir sua primeira má decisão, a guerra. Com outra má decisão, o rapto de mulheres para se tornarem esposas dos benjamitas. Isso nos ensina que uma decisão errada não pode ser corrigida com outra decisão errada. O ciclo de más escolhas só pode ser rompido quando decidimos agir com justiça e retidão, em vez de tentar consertar a situação com soluções moralmente duvidosas. Por fim, a quinta e última lição que podemos tirar dessa história é que, mesmo nas situações mais sombrias, há espaço para a graça. No final da narrativa, vemos que Deus permitiu que a tribo de Benjamim se reconstruísse, evitando sua extinção total. Embora suas decisões tenham levado à destruição e à morte, ainda havia uma oportunidade de redenção. Essa é uma poderosa lembrança de que, por mais longe que possamos nos afastar de Deus, Ele sempre oferece a chance de recomeço, de arrependimento e de reconstrução. A história encontrada em Juízes 19:21 é uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia, sem dúvida. Ela nos confronta com as consequências da ausência de liderança, da desvalorização da vida humana, das más decisões e do ciclo de erro após erro. Mas, no meio dessa escuridão, também encontramos lições sobre responsabilidade, justiça e, acima de tudo, graça. Embora este seja um relato difícil de ler e, para muitos, ainda mais difícil de aceitar, ele oferece verdades profundas que continuam a ecoar até os dias de hoje. Quando não somos responsáveis por nossas ações, quando permitimos que o mal se espalhe sem resistência, e quando tentamos corrigir o erro com outro erro, o resultado é destruição. No entanto, quando buscamos a justiça, o respeito pela vida humana e a liderança moral, podemos romper o ciclo de más decisões e encontrar a graça de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O último versículo do livro de Juízes resume bem a era em que essa história se passa. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é um alerta para todos nós. Sem responsabilidade e sem liderança moral, as pessoas podem facilmente se desviar. Mas a boa notícia é que, independentemente de quão longe tenhamos ido, sempre há esperança de redenção, se estivermos dispostos a voltar para Deus e seguir seus caminhos. Que essa história sirva como um lembrete poderoso da importância de liderar com justiça, valorizar a vida humana e ser responsável por nossas decisões. E, acima de tudo, que possamos aprender que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus oferece a oportunidade de recomeçar, guiados por sua graça e misericórdia.